Olá, meus amores! Vamos voltar aqui para as nossas videoaulas. Eu já estava com muitas saudades. E você? Também? Então, hoje a gente começa com mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu coloquei no seu cronograma que era a 22ª, mas na verdade é a 23ª. Vamos fazer essa correção aí, tá bom? Corrige só no seu cronograma, tá bom assim? Bom, hoje nós vamos ver em nossa aula mais um gênero textual. Isso, as características de um tipo de texto que também faz parte do nosso dia a dia, do universo da literatura mundial e também da literatura portuguesa também. Olha aí, olha essa imagem. É nítido, podemos perceber que tem alguém aí encenando em cima de um palco. Essa garotinha, a gente percebe que ela está encenando pelos gestos, pela vestimenta dela, né? Que nós falamos que é a produção que está por trás, né? O que ela está vestindo não é uma roupa que ela usaria normalmente. Pela posição de outros personagens que estão próximo a ela e até por objetos também colocados pela disposição deles nesse palco. E agora eu vou perguntar a você, você já participou fazendo parte de uma peça teatral? Você já fez parte de um dos personagens? Ou até dos figurinos, da produção do cenário? Como é fazer parte desse universo? É muito fascinante. Eu já fiz, gosto muito disso. Agora outra pergunta. Você também por certo, já assistiu uma peça teatral e um filme no cinema. São situações bem diferentes uma da outra. E qual é a sua preferida? Pensa aí que eu quero saber hoje na nossa live, na nossa aula ao vivo. Quero saber o que é que vocês preferem, o cinema ou o teatro? Bom, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual, assim como o gênero textual poético, assim como o gênero textual infográfico ou os contos, todos os outros, ou cartas de reclamação, todos os que nós já vimos até aqui, o texto, esse gênero textual dramático, também ele existe, como eu falei, e é muito importante em nossas vidas. Vamos entender primeiro por que se chama texto dramático? Ele é um gênero que é conhecido como gênero dramático ou gênero teatral, porque é um tipo de texto escrito especialmente para alguém apresentá-lo em um teatro. Por isso que a gente diz que é um texto teatral ou um texto dramático. Dramático, porque a palavra dramático, ele nasceu lá na Grécia. Os gregos chamam de drama, teatro, drama, e drama significa ação. Então, é um texto onde os personagens terão ali ações, eles vão ter movimentos, vão falar, vão gesticular, vão se movimentar em um determinado espaço. Entendeu? Porque se chama texto dramático, porque é um texto que vai ser usado para a ação, ser dramatizado, interpretado. Muito bem. Esse texto dramático ou texto teatral, ele é assim. A primeira coisa que não pode faltar nesse texto, e como nos outros que vimos até agora, é um título. Todos os textos precisam ter um nome, que é o seu título. Além do título, logo abaixo do texto teatral ou dramático, vem o nome do dramaturgo. E aí? Vamos pensar, tic, 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 o que quer dizer dramaturgo? Ou quem é o dramaturgo? Pensando? É o autor daquele tipo de texto. Então, assim como eu digo, o poeta é quem escreve o gênero do texto, poesias. Dramaturgo é o autor quem escreve textos para serem usados no teatro. E olha aqui o exemplo de um grande dramaturgo
Essa foto está na sua página, na sua apostila, na página 48, William Shakespeare. Esse é um dramaturgo muito famoso de todos os tempos, do passado e até hoje. Ele é conhecido como praticamente o deus dos dramaturgos. É nele que muitas pessoas se inspiram e gostam e aplaudem e respeitam mais ainda quando sabem que o texto foi escrito por William Shakespeare. Ele escreveu muitos textos, muitas obras que viraram, não só foram dramatizadas no teatro, como também viraram filmes, muitos filmes. No seu livro, por exemplo, tem trechos e partes de um texto dramático dele chamado Megera Domada, que é a história de duas irmãs. Vocês vão ler e vão perceber do que se trata. Inclusive, aqui no Brasil, em cima e inspirada na obra de Shakespeare, foi feita até uma novela. A Rede Globo até fez uma novela chamada, agora não me lembro o nome da novela, mas tinha as duas personagens, a Bianca e a Catarina Batista, o nome das duas personagens citadas na obra de Shakespeare. Então, vocês vão perceber direitinho aí o que significa. Bom, existem muitos dramaturgos, não só Shakespeare, né? Aqui no Brasil nós temos muitos e várias pessoas que escrevem textos não só para teatro, como também para novelas e para filmes, porque do teatro foi um pulo, né? O que mudou foi a tecnologia e outros detalhes que a gente teria que fazer um estudo só para descobrir aí as diferenças, que a gente não tem tempo agora para fazer esse tipo. Bom, voltando para o tipo de texto, veja aqui essa imagem que eu recortei da sua página 48. O que você percebe aí nesse tipo de imagem? Eu percebo aí em destaque o nome Catarina, depois Petrúquio, depois eu tenho Batista, Minola, Bianca. Quem são essas pessoas citadas aí nesse texto? São os personagens, são eles que contam a história. No caso, a história que foi escrita pelo Shakespeare, certo? Então, esses personagens aí da Catarina Batista, da Bianca, do Petrúquio, do Minola, são os personagens principais que fazem parte do início ao fim desse texto e desse teatro quando ele é apresentado. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, e eu vou pedir agora para que você vai lá para a página 51 do seu texto. Leia comigo aí, ó. É a rubrica. Tem gente que fala rúbrica, né? Mas não tem acento nessa palavra. Então, o que é a rubrica aí, gente? A rubrica, veja aí, ó. Lê comigo. No texto, as rubricas são instruções, olha só, sobre como os atores devem agir ou se relacionar com o cenário e com o público. Geralmente, essas informações aparecem destacadas nesse texto, nesse tipo de texto dramático aí, com uma letra diferente ou usada nas falas dos personagens. Assim, o leitor consegue identificar cada parte do texto com facilidade. Então, além de contar ali a história, a fala de cada personagem, também vem a parte da rubrica, que é a parte onde é escrito. O dramaturgo, ele pensa em tudo. Inclusive, como é que o personagem vai falar aquela determinada fala, se vai ser sentado, com a perna cruzada, se vai ser correndo, se ele vai estar triste, parado, olhando para determinado objeto, se ele vai segurar na janela. Então, todos esses detalhes cabe ao autor daquele tipo de texto, do gênero textual dramático. Então, não é qualquer pessoa que realmente se dedica a essa obra de arte, porque não se conta apenas uma história de qualquer jeito, ou mostrando os seus conflitos, as soluções, os personagens e todos foram felizes para sempre. Não é só assim. É um tipo de texto que exige muito mais desse autor.
desse dramaturgo. Ele tem que colocar todos os detalhes, como deve estar vestido o figurino, como ele se relaciona diante daquela cena com os objetos, com os outros personagens. Cabe ao dramaturgo escrever tudo isso para que o personagem, o autor que está representando aquele personagem, possa fazer tudo direitinho como foi pensado e escrito pelo dramaturgo. Outra coisa importante que existe nesse tipo de texto aí é que existe o espaço. O espaço, ele está também escrito na página 51. Vamos ler comigo e dar uma destacada aí? Ó, o texto teatral, ele conta com uma história por meio de diálogo dos personagens, das indicações de cenário e de forma como os atores devem agir em cena. Eu acabei de explicar isso. Então, até esse detalhe é escrito e é orientado através da escrita, com uma letra com uma cor diferente, ou com uma letra grifada ou destacada, para deixar os personagens e o diretor daquele teatro por dentro de tudo. Então, o espaço é muito importante ser destacado e ser planejado para os ensaios e para a apresentação. Outra coisa importante, não está escrito no seu livro, mas eu acho importante você saber, é o tempo em que aquela situação está acontecendo. O tempo pode ser no passado, no presente ou no tempo futuro. Por exemplo, como é que eu vou organizar aqui uma cena bem no passado, na época em 1430, por exemplo, se naquela época nem telefone existia? E aí eu vou usar um computador no meio da cena e vou dizer assim, que a personagem abriu o seu e-mail e ficou surpresa com a notícia. Então não daria certo, porque as coisas precisam acontecer no seu tempo. Se no passado não existia e-mail, não se pode planejar nada no e-mail, colocando a respeito de e-mail ou de modernidades que temos hoje. Se a peça teatral ou dramática está sendo escrita nos dias atuais, cabe perfeitamente falar de WhatsApp, falar de selfie, usar a linguagem moderna dos objetos que temos hoje também. Entendeu? Então, o tempo é retratado nas cenas, no espaço e pelas falas dos personagens, tudo isso pelas roupas dos personagens, a gente percebe se era o tempo passado, presente, futuro, se o tempo está quente, se está frio, tudo que envolve essas questões do tempo e do espaço que a gente tenta descrever em todos os textos que escrevemos, seja num conto, seja numa poesia ou numa carta de reclamação. Mas no texto teatral, a questão do tempo e do espaço é mais importante ainda, que seja destacado, bem escrito, para poder ser bem representado. Ok. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu também vou comentar, que não está no seu livro, é que assim, os textos teatrais ou texto dramático, eles podem acontecer de 3 formas. Ou tragédias, como eles surgiram, retratando as tragédias, quando eles iam guerrear. Então, nos seus teatros, eles representavam todas as tragédias de morte, de dominação, ou quando perdiam guerras, tragédias. Ou também, eles gostavam de usar também a comédia. Era uma forma que fazia todos assistirem ou irem ao teatro para darem risadas. Eu particularmente gosto muito de comédia. Eu, assim, tanto filmes quanto teatro, se eu puder escolher, eu gosto muito, muito, muito de comédias, né? Pra gente rir bastante. É um gênero que me interessa muito. E existe o drama também. Então, existem esses 3 tipos de formas que envolve os autores de textos dramáticos, os dramaturgos. O drama é quando você consegue envolver tragédias e comédia juntos, então vira um drama. São esses 3 tipos de esquema, de norte, que norteiam as ideias para que um dramaturgo possa escrever a sua peça teatral. Tem exercício para você, tem um exercício bem legal que você vai usar esse material de apoio aqui,
na página 52, onde você vai brincar um pouco aí com as suas emoções. Na página 52, você vai escolher aí como você quer reagir diante de uma situação que pode deixar você de cabeça quente ou de cabeça fria. E na página 53, com esse material de apoio, você vai escolher uma das falas que tem na 52 e vai escolher uma imagem para você colar, uma dessas imagens, para você colar aqui na página 53 e escrever o texto que está na 52 curtinho. Então tem vários exercícios. Esse da página 53 é o último para hoje e a gente vai conversar bastante sobre essa aula e esses exercícios aqui hoje em nossa live. Conto com você, espero você. E vou deixar com você um texto bem curtinho, resumindo e dando exemplos de como nasceu o teatro na Grécia para você ficar por dentro. Beijo e até daqui a pouco. Olá, vamos estudar sobre o gênero dramático. Você sabe o que é o gênero dramático? O gênero dramático ou teatral faz parte de um dos 3 gêneros literários, ao lado do gênero lírico e épico. Vem do grego, a palavra drama significa ação. Como o próprio nome indica, são textos literários. Eles são feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Vamos aprender sobre a sua origem. Ouçam com atenção. O gênero dramático, historicamente falando, assim como os outros gêneros literários, nasceu na Grécia Antiga, em seus rituais religiosos, antes de Cristo. Eles faziam culto a Dionísio, deus do vinho, da alegria, da fertilidade, também conhecido por Baco. Havia celebrações que envolviam canções, procissões, máscaras, tochas, como um verdadeiro espetáculo público, inclusive com exibições de corais que envolviam cantos e danças. Nesse contexto, o povo se divertia com a arte da imitação, relembrando um herói mítico ou um tipo conhecido. Os teatros eram construídos ao ar livre e o espetáculo era representado por 3 atores. Eles desempenhavam todos os papéis e usavam máscaras. Havia também o coro, que falava, que comentava o que estava acontecendo durante o espetáculo.